Eu quero saber, na sua experiência do Vale, você tem percebido algumas tendências para investimento em startups, por exemplo, health tech, fintechs, ou seja, tem algumas áreas que você percebe que estão mais quentes ou que já estão numa curva ali que já está num ápice? Como que você enxerga isso? Pode compartilhar com a gente? Claro, claro. Bom, primeiro a gente está vendo uma correção geral do mercado nesse ano. Acho que no começo do ano, não só, né, a gente está vendo a Nasdaq e o S&P aí em Exato, vendo o Nubank trajetória de recentemente, queda. exato, o Nubank Exato, tá tenso esses últimos dias. exatamente. Mas é parte de uma correção que está acontecendo no mercado todo. E uma correção necessária. É, eu diria que, dito isso, né, acho que todos os setores aí estão sofrendo, o que a gente chama de valuation, né, que é o valor das empresas, está sendo corrigido, está caindo. Eu acho que existe uma tendência muito grande né, de investimento em tecnologia, especialmente relacionado com inteligência artificial e machine learning. Isso eu acho que não sou especialista, acho que a gente falou um pouquinho antes, na tecnologia em si, mas a Sim, gente tem visto bastante dinheiro ser guiado para essas áreas, que acho que são áreas que estão começando a ser exploradas, estão avançando, né, em relação à tecnologia agora, e as sim, pessoas estão conseguindo fazer o que a gente chama de breakthroughs, né, que são essas inovações sim, maiores, com mais velocidade dentro desse campo de AI, de machine learning. Mas uma coisa que está, independente do que a gente está vendo agora de correção, uma coisa que está vendo muito dinheiro ser alocado né, o que a gente chama de crypto, e por crypto a gente coloca aí dentro, né, Web3, NFT, né, tudo junto, sim, agora estão nascendo muitos crypto native funds, sim, é, e fundos que eram tradicionais, né, como Andreessen Horowitz e outros fundos, estão fazendo seus braços de cripto. Eu fui dar uma olhada antes da nossa conversa, na lista, né, de maiores investidores de cripto, e tem lá, né, o primeiro é o Paradigm, que é um sim, fundo crypto native, o segundo acho que é Andreessen Horowitz, e depois, né, tem alguns outros, e depois vem uma executiva, a Katie Howe, que saiu da Andreessen Horowitz para sim, fundar o seu próprio fundo com 1,5 bi uau, de ativos sob gestão. Então, assim, nessa lista toda, né, de acho que 5 ou 6 maiores, tem mais de 10 bi de dólares sendo investidos em fundos enfim, que a gente chama de crypto funds, né, mas investem em sim, Web3, enfim. E essa é uma tendência, e eu acho que não é porque o mercado está em correção que isso não, vai parar. sim, É, o nosso partner fez um estudo, né, de que algumas das maiores empresas, inclusive o Google, nasceram no meio de uma crise. sim, Acho que a Microsoft e a Apple nasceram na década de 70 também, no meio da crise de petróleo e etc. Então, o early stage, né, às vezes ele não sofre o impacto aí né, de sim, mercado e volatilidade tão grande, e possibilita que essas empresas nasçam mesmo nesses momentos. Obviamente que elas só vão colher os frutos, né, daqui a 5, 10 anos, sim. mas é um ambiente que não está sofrendo muito com crise, está vendo, né, o dinheiro continua circulando. Talvez o valuation vai ajudar, e é uma boa coisa, Sim, porque fica mais racional, né, do ponto de vista de mercado, mas é onde a gente está vendo a maior quantidade de recursos vindo aí para venture capital e novas empresas. perfeito. E quando você fala de cripto, a gente, pô, o sistema financeiro já tem séculos, milênios, não sei, mas aí a gente Uhum, vê a questão do cripto vindo, ainda é muito novo, é muito jovem ainda. Então, sim. essas oscilações, especulações, ajustes, reajustes, você tem ainda um time ainda que vai ter muita coisa acontecendo. Então, se você olha às vezes a fotografia agora, é que nem você falou, esses ajustes, seja do Nubank, no caso da bolsa, seja no caso dos criptos, que agora de umas semanas para cá teve algumas quedas, mas já atingiu picos também, tetos, né? A gente percebe que Uhum. ainda tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que está olhando sempre com atenção, porque a coisa é muito maior e vai muito além, né, da nossa compreensão. Sim, exato. Na verdade, eu sempre digo, né? Quando as pessoas perguntam, mas o que você acha que vai acontecer? Quem que eu acho que eu devo investir? Olha, nem quem trabalha com isso sabe exatamente. Por exemplo, teve uma conversa com a Amy Wu, que é a head, né, dos investimentos da FTX Ventures. Né, Sim, a FTX é a plataforma de trade de criptomoedas, sim, e eles têm um braço de ventures chamado FTX. E a Amy comentou com a gente, ela falou, olha, nos 5 últimos anos, a gente investiu em praticamente tudo.
porque a gente não sabe o que vai dar certo. A gente está Sim. investindo em todas as ideias que nos parecem interessantes, que os investidores tenham tanto experiência quanto visão, e por Sim. experiência, né? É difícil ter experiência no ambiente de cripto, né? Porque é uma coisa muito nova, mas se não tiver, que tenha pelo menos, alguns já têm, mas que pelo menos tenham feito um business antes, e que tenham visão, que entendam, né, do mercado e que saibam o que Sim. estão fazendo. Então, dos últimos, sei lá, 5 anos, eles investiram em, assim, sem muitos critérios, em ideias que pareciam que fossem dar, né, que tivessem alguma chance de dar certo. Agora eles estão mais seletivos, agora eles estão entendendo eles estão entendendo melhor o mercado, e aí eles podem selecionar de uma maneira um pouco mais criteriosa. Então, começando a liderar a rodada, uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, é que antes os maiores fundos que lideravam, os fundos que Sim. eram tradicionais, né, que a gente chama de generalist VCs. Agora, os fundos que a gente chama de crypto native, que são aqueles Sim. que nasceram para ser um fundo de VC, então FTX, Paradigm, o Helm Ventures, que é da Katie Helm, que saiu da Andreessen Horowitz, Sim. esses fundos estão começando a liderar as rodadas. Então, a gente está vendo um shift aí no modelo, né, uma transição de Sim. que talvez para o futuro vai haver a dominância aí de um outro nicho de VC que seja dedicado só para essa nova fronteira de investimento. Mas, enfim... É chute. No final da história, é um chute que É depende, chute. dentro de obviamente, Sim. de de um número de informações e tudo mais, mas eu acho que vai muito mais por feeling, talvez, do que pela parte racional, talvez. Eu acho que talvez seria isso. Exato, Exato. exato. Bom ponto, assim, investimento em VC é muito mais arte do que ciência.